O jogo só acaba quando você chega ao Jumanji. Mais um clássico nostálgico dos anos 90, Jumanji é outro daqueles filmes que quando você assiste, você nunca mais esquece. A ideia da trama, o roteiro, um jogo de tabuleiro que conforme você anda, consequências reais acontecem a você e ao seu redor. Coisas como ser mandado para uma selva, trazer um leão real para dentro de casa, ou até mesmo causar um dilúvio na sala, aqui no mundo real. São algumas das consequências do jogo. Por mais assustador que pareça, quando eu era pequeno, eu morria de vontade de jogar Jumanji. E hoje, além de falarmos um pouco do filme e relembrarmos a sua história, vou trazer também segredos e curiosidades da produção. Então o vídeo tá naquele pique sessão da tarde delicioso. Você vai gostar mesmo que não conheça o filme. Vai ser aquilo, no final, você vai querer dar uma conferida. E aí eu peço que não esqueça o like, hein? É muito importante pra fortalecer o canal. Eu só me mantenho aqui por causa de vocês e do like que vocês dão. Então muito obrigado, amigos, amigas e amigues. Pra você que não é inscrito, se inscreve também e ativa o sininho, que tá sempre chegando conteúdinho novo. Feito isso, bora falar de Jumanji. E para relembrarmos ou conhecermos o filme, é o seguinte. Alan Parrish, um garoto introvertido que tem uma relação difícil com o pai, encontra um jogo de tabuleiro chamado Jumanji, que estava enterrado próximo a uma construção. E o que já dá medo aqui é que o jogo escolhe a pessoa que deverá jogá-lo. Por isso, apenas o Alan era capaz de ouvir o batuque tribal do jogo, chamando ele. Bom, ele joga com a amiga Sarah Whittle e, entre outras consequências, ele acaba sendo mandado pra selva, até que algum jogador tire um 5 ou um 8 nos dados. Porém, sua amiga Sarah fica tão assustada que abandona o jogo ali mesmo. 26 anos depois, dois recém-órfãos, Jude e Peter, também escutam o chamado do jogo, o batuque tribal. E são levados até ele. Os dois, é claro, começam a jogar. E dentre as jogadas, Peter invoca um leão, mas também liberta Alan da selva. Alan, que nesse ponto do filme já é um homem adulto, meio que se choca com a nova realidade, com as lendas de si mesmo, dos seus pais, e entende que para que tudo volte ao normal, eles devem terminar o jogo. É então que eles vão atrás de Sarah Whittle, que já tá adulta também, e revela ter passado anos no psicólogo para lidar com as memórias do dia do desaparecimento do Alan, já que ninguém acreditava na versão dela. Ela resiste a jogar, mas com um truque, Alan consegue que ela mesma jogue os dados. Então me dá os dados e pode ir pra casa. Você não tem que jogar. Obrigada. Oh, meu Deus, como pode fazer isso? É a lei da selva, Sarah. Você acaba se acostumando. Daí pra frente é quebração e gritaria. A cada nova jogada é um apocalipse anunciado que se torna realidade, culminando numa sequência final incrível com a mansão inundando, depois rachando no meio e Alan finalmente chegando ao Jumanji, fazendo tudo retornar ao jogo e se vendo jovem novamente ao lado de Sarah. O filme foi um sucesso nas bilheterias, isso porque foram gastos 65 milhões de dólares na produção e tiveram um retorno em bilheteria de 262 milhões em todo o mundo. Na época, isso era um estouro. E apesar de ser uma aventura infanto-juvenil, o filme era considerado na época um pouco demais para as crianças. Muitos críticos acharam o filme agoniante e assustador. Eu assisti quando eu era criança, e posso falar, eu me lembro de me divertir horrores assistindo, viu? Esses adultos desde sempre subestimando a inteligência e capacidade cognitiva das crianças. Eu detesto. E vamos aos segredos e curiosidades da produção. A começar pelos órfãos, que são interpretados por Kirsten Dunst e Bradley Pierce. No filme, os personagens têm 4 anos de diferença. E isso é perceptível, né? A gente realmente percebe que eles têm uma diferença grande de idade. Mas na vida real, acreditem se quiser, os atores têm praticamente a mesma idade. Isso porque eles têm apenas 6 meses de diferença de idade entre um e outro. Quando eu li, eu fiquei tipo, what? Como assim? Esse moleque usa produtos Ivone, com certeza, né? Se quiserem ter essa cara quando tiverem 62, eu sugiro que comprem produtos Ivone.
E apesar de acharmos Kirsten Dunst, a nossa eterna Mary Jane do Homem-Aranha de Tobey Maguire, perfeita para o papel de Judy Chapper, a atriz não era a primeira escolha. Ela quase perdeu o papel para a então jovenzinha Scarlett Johansson, que também fez os testes. Mas no final os produtores optaram por Kirsten. E ainda sobre esse lance de elenco, o papel principal inicialmente também não seria de Robin Williams, esse genial ator. Originalmente, os produtores queriam Tom Hanks, que estava na época estouradíssimo em Hollywood. E depois de Tom Hanks, uma lista de atores foram cogitados. Entre eles, olha só, Harrison Ford, Richard Gere, Mel Gibson, Michael Keaton, John Travolta e até Arnold Schwarzenegger. Mas no final, Robin Williams se entregou de uma maneira tão incrível pro papel que acabou ficando com ele. E foi uma ótima escolha, viu? Eu amo todos os filmes que o Robin Williams trabalhou. E não diferente de Robin, Bonnie Hunt também teve concorrência pro papel de Sarah Whittle. E olha que eram atrizes babadeiras, viu? Atrizes e personalidades. Entre elas, Jamie Lee Curtis, maravilhosa, que você deve conhecer da saga Halloween, que tá desde os anos 70 fugindo do Michael Myers, eu amo essa atriz. Madonna, Demi Moore, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts, Julianne Moore, entre outras. Mas a química entre Bonnie e Robin era muito boa nas telas, e aí os dois acabaram sendo os protagonistas do filme. E tem polemiquinha na produção, viu? Isso porque tem uma cena no meio do filme em que o Van Pelt, o vilão da produção, entra em uma loja de armas. E a trilha sonora que tá tocando na loja, originalmente, é uma música tradicional do México, como se fosse uma espécie de hino não oficial deles, assim como é a Aquarela do Brasil pra gente, sabe? Mas aí, quando Jumanji foi lançado no país mexicano, eles retiraram cuidadosamente a trilha, porque é meio que uma música solene pra eles. Então ela só pode ser tocada em ocasiões especiais no país. E seria um desrespeito total ela estar sendo tocada numa loja de armas, onde não há nada de especial acontecendo. É babado, né? Esse negócio de cultura é babado, tem que respeitar. E tem um easter egg no filme, esse é mais evidente, que acontece quando os macacos loucos estão passando por uma loja de TV. E o filme que tá passando na TV é O Mágico de Oz, de 1939. E a cidade de Kinney, que fica localizada em New Hampshire, se orgulha e muito de ter sido parte da locação das gravações de Jumanji, tanto que até hoje a cidade mantém o muro da fábrica do pai de Alan Parrish no filme, com os dizeres Parrish Shoes, ou Sapatos Parrish, lá, intacta, a mesma parede que foi montada pro filme. Que legal, né? Eu ia amar. E com o passar dos anos, tabuleiros reais de Jumanji, sem poderes mágicos, até onde a gente sabe, né? Que foram usados no filme, foram vendidos de formas esporádicas em lojas, aos poucos se tornando itens de colecionador. E em 2014, um dos tabuleiros originais usado na produção foi leiloado por quase 60.800 dólares. Hoje em dia, quase 300 mil reais, gente. O valor de um apartamento aqui no Brasil. Tá passada? Assim, um apartamento pequeno, né? Ah, eu vou falar que se eu fosse ricaço, eu comprava, viu? Eu sou louco por esses artigos. E eu não sei se vocês sabem, mas é quase impossível Hollywood gravar um filme todo de acordo com as cenas. Normalmente, o roteiro é todo quebrado para que eles gravem todas as cenas que rodam em um determinado lugar, tudo junto. Desse jeito, eles barateiam a produção e já mata de cara ali tudo que tem para fazer naquele lugar. Ou seja, às vezes, os diretores começam gravando um filme do final. E aqui em Jumanji não foi diferente. A cena final do filme foi uma das primeiras a serem filmadas. Aquela que mostra a mansão toda decorada pro Natal, sabe? Onde ela tá linda e maravilhosa. Pois é, eles fizeram isso porque a mansão ela é destruída com o decorrer do filme, né? Então, pra aproveitar o local intacto, começaram pelo final. E muito antes do CGI tomar conta do cinema, todas as explosões que tinham nesses filmes tinham que ser feitas de maneira prática, ou seja, de verdade. Eu já falei isso algumas vezes em alguns vídeos aqui do canal, né? Como podemos ver no making of da cena da biblioteca, onde eles realmente destruíram a estante de livros para a entrada da manada desgovernada de animais. O mais louco é que esse tipo de cena não pode dar errado, viu? Por isso normalmente gravam com mais de uma câmera. Os produtores tinham que garantir que iam ter as imagens
depois que o cenário fosse totalmente destruído. E vários animatronics foram usados para dar vida a Jumanji. Como eu comentei, o CGI não reinava ainda. Por isso, o leão que vemos foi mesclado entre um animatronic do bicho, em tamanho real, e uma versão digital dele. As plantas também eram todas animatronics, inclusive a que dispara o veneno contra Judy no final do filme. E eu vou dizer uma coisa, o trabalho da equipe de arte aqui nesse filme é tão lindo, tão cuidadoso, que eu fico imaginando depois das filmagens a pena que deve ser jogar tudo isso fora, já que não vai mais ter utilidade, né? Eu acho até que é por isso que a Disney abriu um museu pra colocar todos os figurinos, objetos de cena e cenários em exposição. Porque, meu, dá muita pena. E posso falar uma coisa? A gente que é cinéfilo, que gosta de cinema, eu vou falar, eu amaria ver tudo isso ao vivo. E pra finalizar, talvez você já tenha se perguntado o que significa Jumanji. Será que é uma palavra inventada ou algo do tipo? Um anagrama, talvez? Ou seja, sílabas e letras misturadas que formam uma palavra? Pois é, não. A palavra Jumanji vem de um idioma chamado Zulu, uma das 11 línguas oficiais da África, e significa muitos efeitos, que é exatamente a síntese do jogo, né? Já que a cada jogada, muitos efeitos são provocados. É uma loucura. Agora, efeito mesmo sofro eu quando vocês realmente deixam o like. Eu não aguento, eu explodo de felicidade. Então não esquecem, deixa o like aí pra gente, pra eu explodir de felicidade aqui em casa. Não deixa de se inscrever e de ativar o sininho também. Tamo junto? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.